Boa noite! Olá, 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 tudo bem? Tudo bom, Jordana? Como você Tudo tá? certo. Tô bem, e você? Excelente. Que bom. Que bom, ó. Já tem bastante gente aqui esperando a gente. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal entrar. Enquanto Vamos isso, dá sim. tempo para todo mundo, inclusive eu e você, convidar um pessoal aí para participar. Vamos, eu estava falando aqui com eles mais cedo. Bora, enquanto você não entrava, eu falei, bora Bom, desenfesar esse mundo. vou começar a mandar pro povo aqui. Vamos mandar, porque ninguém merece. Prisão de ventre, cara. O termo enfesado vem daí, né? Problemas intestinais. Então, eu conheço algumas pessoas que passam por esse problema. Vou chamar todo mundo. E na minha volta tem muitas pessoas que reclamam de problemas intestinais. Muitas. Todo mundo, né? Curioso, muita gente reclama e o pessoal eu não queria começar falando mal não dos médicos, mas o pessoal da área médica não entende que não está resolvendo. Mas sabe que também eu penso assim, não é só a questão da área médica. As pessoas se conformam com aquilo que elas têm. Ah, isso também. As pessoas muitas vezes elas estão com dor de cabeça recorrente, com um problema intestinal recorrente, com azia recorrente, e elas colocam isso dentro de uma normalidade. Ah, é assim e pronto. Cara, não, não é assim. Só É, que, sei lá, eu não sei muitas vezes o que que acontece. Se a pessoa ela não tem uma uma disposição para querer entender o que está acontecendo e o que está ocasionando aquilo ali, ou ela se conforma, não sei, né? ficou Como... um costume também de buscar o remedinho, né? A solução Exato, rápida. As pessoas, exato. eu já não sei de quem é a culpa, mas eu acho que nós fomos moldados e ensinados a buscar essas soluções mais rápidas. Ó, deixa eu te falar, aqui, para mim, o topo da sua cabeça está um pouco cortado. Talvez levantar um pouco mais a tela, ou afastar um pouco também. Vou fazer assim, então. Melhorou? Melhor. Vai lá, tu que é o expert aí nas lives, eu sou iniciante, então vai dando os toques aí. Tamo junto, eu só tô mais corajoso. Tô mais arriscando mais. Mas vamos lá, Jordana. Comece apresentando-se para o pessoal aqui na outra rede está, infelizmente, só te vendo, porque você ainda não tem a outra rede também. Já falei, ajudei o Carlito a fazer isso, vou te ajudar também a usar tudo, porque é muito legal, são públicos diferentes, é muito legal mesmo essa outra. A gente só não pode ficar falando dos nomes aqui, senão o pessoal corta a gente. Eu entendi. Mas é isso. É, Presente para o pessoal. eu te confesso que eu antigamente entrei nas redes mais como era um perfil particular, né? Que a gente ia ali para dividir momentos felizes, momentos legais e tal. Depois eu comecei a usar como uma fonte para divulgar o meu trabalho, mas ainda assim de uma forma muito lenta, né? É aquela dualidade. Ao mesmo tempo eu quero, mas ao mesmo tempo parece que, será que eu estou fazendo certo? Será que é certo divulgar assim? Será que não é demais? E aí tu fica naquele questionamento e acaba não fazendo, né? Então, agora de uns meses para cá que eu tenho trabalhado mais isso, né? Tipo assim, eu sou formada em educação física, né? Eu trabalho na área há 21 anos, então tá mais do que na hora eu expandir, né? Botar aí para o mundo o quão importante é a parte do treinamento, né? Levando longevidade, levando funcionalidade e inteligência para o teu corpo, que é isso que você vai precisar na velhice, e com um conjunto à saúde, a parte da alimentação. A parte da alimentação, tudo que eu coloco é tudo que eu vivenciei, né? Eu tenho 40 anos, eu comecei a trabalhar na academia com 19 e confesso que naquela época eu entrei na educação física porque eu era aquela criança que ia para a escola para jogar bola. Eu ia para a escola para fazer educação física. Nunca repeti de ano, sempre estudei, mas eu era do esporte, né? Quando eu pensei em fazer alguma coisa assim na faculdade, trabalho, eu liguei ao esporte. Mas eu lecionei muito pouco na escola e fui logo para a parte do treinamento do fitness.
E no início eu ficava mais naquela coisa do treinamento mesmo, da aula, e eu não era ainda tão ligada à parte da saúde, sabe? Se falava muito pouco, não sei, eu não sei nem te dizer como que eram as conversas em relação à saúde, como a gente tem hoje, né? Até porque questão de internet e tudo mais, enfim. Aí depois, com o tempo, eu comecei assim, meu corpo não corresponde ao que eu faço, né? Eu treino, eu dou aula, eu trabalhava mais de 15 horas por dia, mas eu estava sempre cansada, eu estava, claro, além da rotina ser exaustiva, parecia que o corpo não rendia, sabe? Eu tinha sempre dores de cabeça, como o tema é intestino, né? Já vou falar, desde sempre que eu me conheço por gente, eu sempre tive prisão de ventre. Desde nova, desde pequena. E mais velha, eu tinha mais inchaço, muita dificuldade. Teve uma época que se eu não tomava laxante, eu não ia no banheiro. E aquilo ali começou a me incomodar, ao mesmo tempo que também estava me incomodando essa resposta do meu corpo com o treinamento. Foi aí que eu fui buscar ajuda, né? Ajuda nutricional. Tu vai me falando se eu estiver falando demais, viu? Que eu, se deixar, Segue. eu vou falar a noite inteira. É para isso que tá aqui, dá o teu testemunho, tua história de vida, dá o E exemplo. acredito eu que ali por 2013, 2014 foi onde eu consultei com a minha primeira nutricionista. E ali eu comecei a ter um cuidado em comer, mas era aquele padrão, né? Levantar, tomar café da manhã, porque não pode fazer na atividade física sem se alimentar, produtos integrais, era pão integral, era peito de peru, era iogurte, fruta, todas essas coisas, né? O meu prato de alimento era de almoço e janta era arroz, feijão, um monte de salada, isso aqui de carne, né? E assim foi indo. Naquela época eu tomava muito refrigerante. E eu confesso, naquela época eu era uma comedora de carboidrato e bebia refrigerante com minhas amigas todo final de semana. Aí teve um mês que eu me puxei um monte na academia e disse: esse mês a minha avaliação física vai ser top. A minha amiga começou a fazer avaliação em mim, ela disse assim: o que aconteceu contigo? Eu disse: por quê? Ela, tu só tá aumentando gordura. Tipo assim, o que eu estava fazendo não estava dando certo. E, além disso, eu lembrei que eu estava tomando muito refrigerante. Aí, naquele dia, eu disse assim: a partir de hoje, eu não coloco mais nenhum refrigerante, nada de açúcar na minha boca. Foi aí que eu cortei o açúcar, né? Adição de açúcar, no caso, café e refrigerante. Aí, eu fui procurar uma outra nutricionista. E nessa nutricionista, a gente começou a fazer experiências em relação ao meu intestino, que foi onde eu coloquei para ela que eu tinha problemas intestinais em relação a não conseguir ir no banheiro, dores e tudo mais. Aí ela fez várias coisas comigo. E uma delas, eu nunca vou me esquecer, que ela propôs de eu ficar um final de semana comendo só verdura, só coisas cruas e tomando só líquido, sabe? Aquilo ali deu uma leve melhora em que elas estão assim, né? Mas eu notei que quando eu passei um período e eu voltei a comer farinha, eu fiquei ruim de novo. Então ali a gente já começou a ligar que o glúten me faz mal, né? Não sou celíaca nem nada, mas tipo, eu comer farinha, o meu intestino já não responde da forma correta, né? Só que aí eu fui dessa dieta para low carb. Aí da low carb em diante eu fui por conta própria, né? Aí eu comecei para a internet pesquisar, entender como é que os alimentos funcionavam no corpo e tal, e foi dentro disso que eu conheci o Dr. Vitor Azini, que é um nutrólogo. E através dele eu fiquei sabendo de todas essas coisas, do tipo vegetais, tem toxinas, né, que são nocivas para o nosso corpo, os grãos são ruins, toda aquela coisa, né? E aí eu entrei para a dieta low carb. Na low carb foi bom, mas também ainda eu notava que não tinha uma resposta assim de performance, né? Eu ainda me sentia um pouco cansada, mas pelo menos o meu intestino, a barriga parece que deu uma murchada, já não estava tão inchada. E aí a minha aluna
que estava na época comigo, ela estava fazendo jejum e estava falando da dieta cetogênica. E aí, quando entrou o jejum, assim, eu fiquei pensando, aí eu buguei de vez, né? Tudo aquilo que a gente escuta e recebe de conhecimento na faculdade era totalmente o contrário que ela estava fazendo, né? Como assim uma pessoa treinar sem comer, né? Comendo mais carne e tal. Aí eu comecei as experiências em mim. Aí eu fui começar a tirar os carboidratos, né? Antigamente, no meu café da manhã, quando eu tomava café da manhã, era ovo, aipim e café. E aí no almoço eu comia ou repetia o que eu estava comendo, colocava mais uma carne, não comia mais farinha. Às vezes eu comia tapioca e polvilho, né? Por causa que era sem glúten. E aí quando eu entrei para cetogênica, aí o meu corpo começou a melhorar. Aí eu notei que o meu intestino já melhorou, né? Já tinha um fluxo mais assim natural, sem remédio, sem nada. E eu comecei a emagrecer, porque ali eu comecei a introduzir o jejum. É. O jejum para mim foi bem interessante, Um porque minuto. Deixa eu te interromper antes do jejum, eu quero, porque assim, a low carb e a cetogênica, essas dietas, elas são muito parecidas e eu queria que você contasse um pouco dessa, dessa diferença para as pessoas entenderem melhor. Porque, por exemplo, a low carb é muito subjetivo, né? Tem gente que fala, batata pode, eu discordo. A batata doce pode, eu também discordo. Eu acho que se tem carboidrato, ali vai depender da quantidade que você come. Aí tem gente que se empanturra de batata doce todo dia, toda refeição. Então conta um pouquinho pra gente essa diferença, porque teve uma diferença na sua vida, né? Você só começou a emagrecer depois a da low carb. partir a partir da cetogênica com o jejum, né? Que aí eu comecei a Isso. notar uma melhora. Ah, então você já entrou Quando no jejum junto com a cetogênica, tá? cetogênica, assim. Quando eu comecei a low carb, eu fui pesquisar e aí tinha as tabelas dos alimentos que entravam e não entravam, e em várias tabelas eles colocavam como carboidrato de forma natural, que seria batata ou aipim, né? Ou dos vegetais e só. E algumas frutas, né? Que são as mais cítricas. Pelo menos foi mais ou menos nessa base que eu fui indo, né? Então, batata doce eu não comia. Eu comia ou batata inglesa ou aipim, mas numa proporção muito pequena, né? Ali eu já estava começando a comer um pouco mais de ovo e de carne, mas ainda assim tinha mais salada e mais legumes, né, no meu prato. E aí, quando eu tirei os carboidratos de vez, que daí eu usei os ditos carboidratos de vegetais, foi aonde eu comecei a ter uma resposta melhor, né? E a parte do jejum foi muito engraçada, porque assim, a cabeça da pessoa, né? Como é que eu vou ficar sem comer? Eu já levanto com fome, né? Hoje eu entendo por que eu levantava com fome. Porque eu me entupia de carboidrato antes de dormir, né? Aí depois eu entendi esses picos de insulina que dá e a fome, né? Totalmente diferente. Aí eu comecei a entender como que meu corpo respondia a determinados alimentos que eu comia, né? E aí, quando eu cortei e comecei o jejum, eu pensei assim: eu vou usar os dias que eu não dou aula de manhã para dormir até um pouco mais tarde, assim eu consigo ter mais tempo sem comer, e aí eu vejo como é que vai indo. Então, eu comecei fazendo isso 2 vezes na semana. Mas 2 vezes na semana que eu ia diminuindo, aumentando o tempo, né, o intervalo. Tipo, eu jantava até às 7 da noite, comia só no outro dia ali, meio-dia, 1 hora. Depois eu fui aumentando o período, até às 6, depois até às 4, depois um dia eu fiz 24. E ali eu vi, ó, é possível, minha fome está diferente, né? Em um mês, eu me olhei no espelho e disse, meu Deus, o que aconteceu comigo? Sabe que é aquela murchada assim? Aí eu fiz a avaliação física e eu emagreci parelhinho, sabe? Da cabeça aos pés. Não foi aquela oscilação, diminui um ponto, aumenta outro, né? Não, foi parelhinho. E dali em diante eu fui só espaçando, aumentando, fui entendendo mais quais que são os benefícios, né, do jejum, fui entendendo um pouco mais de alimentos também, né? E ali, junto com as coisas que o doutor Vitor Azini postava, eu fui entendendo mais em relação à carne.
porque na época, hoje ele não posta mais, ele não está mais ativo no Instagram, mas na época ele falava muito da carne. E ele já estava nessa dieta carnívora, ali 2019, 2020, né? Mas ali ainda eu não estava nessa do 100% carne, né? Eu ainda não tinha entendido qual que era o lance ali, né? Eu ainda fazia alguns desafios, né? Comecei um desafio e eu colocava eles de tempo em tempo, mas eu te confesso que naquele período eu sinto que eu tinha uma certa fuga com a alimentação, sabe? Eu tinha momentos de altos e baixos em, sei lá, em coisas pessoais, trabalho e tudo mais, e eu sentia que eu dar aquela liberdade para voltar a comer uma coisa que me gerava prazer me fazia bem. Só que quando eu via que aquilo ali estava indo demais, opa, peraí, eu preciso voltar para o prumo. Por quê? Porque eu já não estou funcionando bem de novo. Eu já estou voltando a ter problema intestinal, já estou ficando inchada, já estou ficando lerda, porque E eu as suas senti que fugas eram meu com o corpo... quê? Oi? Essas fugas eram com o quê? Se você... Ah, principalmente com doce, açúcar, né? Açúcar. Então eu ia pros docinhos de padaria, né? Ou às vezes, vou comer uma pizza, né? Ah, mas é para ser só uma fuga que outra. Só que se tu não tá com a cabeça controlada, tu não consegue prestar atenção que tu tá saindo do limite. Tu não estabeleceu um limite, sabe? Então tu não sabe usar ele. Então, por isso, hoje eu consigo entender por que que eu lançava aqueles desafios de tempo em tempo em mim. Porque era uma maneira que eu tinha de voltar para onde eu tinha que ficar, manter as coisas que eu sabia que estavam me fazendo bem e ter novamente um resultado, né, para o meu desempenho, né, atividade física, eu corro, eu faço treinamento regular, então eu dou aula o tempo inteiro, então eu preciso que o meu corpo corresponda ao meu dia a dia, né? E aí um dos meus desafios, um dos maiores foi, eu fiquei um ano sem nada de farinha, sem nada de açúcar e sem nada de álcool, né? Só que ainda assim, naquela época, eu comia carne, ovos, mas eu misturava legumes ali na carne. Aí, a partir de 2024, foi quando eu lancei, final de 2024, foi quando eu lancei o meu desafio 60 dias só carne, mais nada. Esse desafio era Ali, só para você mesmo. foi Você com só para mim você. mesmo. Só para mim mesmo. Porque daí eu queria realmente comprovar o que de bom a carne, só a carne iria fazer para mim, sabe? Você sabe, né? A E história de todo carnívoro é muito parecida. porque assim, eu já, na minha geladeira, já tinha carne, ovo, água com gás, queijo, manteiga, mas ainda assim tinha uma berinjela, tinha uma abobrinha, alguma coisa assim que às vezes eu misturava na carne, né? Aí eu disse assim, cara, eu vou meter 60 dias e vou ver o que que vai acontecer no meu corpo. E eu te falo com toda certeza, ó, de 2020 a 2025, eu fiz vários desafios comigo. De todos, sem sombra de dúvidas, esse foi o melhor. Esse foi o melhor. Em questão de performance, assim, ó, eu corria me sentindo leve, tinha uma recuperação boa, no outro dia eu não estava me sentindo assim dolorida, pesada. Meu sono, nossa, sono de qualidade, sono profundo. A cabeça não ficava assim, sabe, o tempo inteiro com aqueles pensamentos que parece que vem só para te atravancar, sabe? De boa. A minha pele. Eu nunca fiz exame para saber se o que eu tenho nas minhas pernas é lipedema. Eu nunca fiz. Mas eu noto que quando eu comia muito açúcar, parecia uma celulite, mas era diferente e era em toda a perna, né? Teve um dia que eu estava fechando, acho que quase 40 dias só de carne, que eu estava me vestindo, eu me olhei no espelho, olhei de novo e disse, gente, a minha pele está muito mais lisa, sabe? Então, assim, melhora de pele, melhora de humor, performance, e sem dizer na parte física, né? Eu perdi gordura de novo e os meus músculos ficaram muito mais aparentes, né? Ficaram mais visíveis. Então, ali eu Sem tive a mudar o total. ritmo de exercício que você fazia, sem mudar o Sim, treino, nada. Mesmo treino, sim.
mesmo Simplesmente treino. secou e ainda ganhou mais musculatura. Inclusive, eu conseguia colocar mais carga, porque o meu corpo respondia melhor, sabe? E continuava fazendo jejum. Eu sempre treinei em jejum, né? E treinava ali, às vezes, 24, 30 horas, e ó, de boa mesmo. Então, a partir dali, eu tive a real certeza que a carne só me faz bem. E um detalhe, quando eu comecei nessa ingestão de só carne, o meu intestino funcionava uma vez por semana, né? Naquela época que eu tomava laxante e tudo mais, eu ficava na cabeça assim, ó, meu Deus do céu, eu não fui no banheiro hoje. Meu Deus do céu, eu preciso ir no banheiro. Porque tinha aquela crença que você precisa ir no banheiro todos os dias, senão não é normal. E aí tu coloca aquilo na cabeça. E aí, se não funciona daquele jeito, já fica nervosa, já fica ruim, parece que tudo piora, né? Só que daí depois eu entendi que quanto mais fibra eu como, mais coisa eu como, mais bolo fecal eu tenho, ou daqui a pouco aquelas pessoas que vão no banheiro com mais frequência porque tem o intestino irritado, não que seja uma normalidade ir no banheiro com frequência, né? E essa questão de ir uma vez por semana é porque se eu como uma vez por dia, duas no máximo, e o meu prato é só carne, ela é praticamente quase 100% absorvido, né? Então não tem o que colocar para fora. Então o intestino ele vai chegar num ponto em que, ó, chegou aqui a gente precisa começar a eliminar, né? E aí sim, isso aqui às vezes eu achava assim, mas será que é certo? Será que tá legal isso? Lá fui eu pesquisar, né? E dentro da pesquisa ela falava exatamente tudo que acontecia com o meu intestino. De tipo assim, ó, todo o processo, não vou falar agora que vai se tornar uma coisa meio nojenta, né? Mas todo o processo, Mas inclusive todos os carnívoros sabem. Os carnívoros sabem do processo. até a finalização que tu acha, opa, eu acho que tá me dando uma diarreia que tá errado. Não, não tá errado. É a limpeza que teu intestino tá fazendo de forma natural e eu achei aquilo incrível, sabe? Então, a partir dali eu disse, cara, não tem mais sair disso que só me faz bem, né? Vou dar um respiro agora. Não, e eu queria que você falasse também, porque assim, quanto mais as pessoas aqui te ouvindo se identificarem com a sua história, melhor para elas entenderem essa mudança, né? Então, fala um pouquinho do que você fazia para regular os intestinos antes, além do laxante que você tomava uma vez por semana, quando não ia, o que mais você tentava? Os iogurtes, lactopurga, mamão, chia. Olha, deixa eu pensar aqui, ó. Na minha época, quando eu era mais nova, tinha o tal de agarol. Não sei se você ouviu falar ou não. Era um vidro grande, branco, que era uma colher de um troço horroroso que eu tomava de noite. Minha mãe na época me dava para ver se funcionava o intestino no outro dia. Então eu comecei tomando esse tal desse agarol. Depois eu tomei óleo mineral. Depois eu deixava as ameixas preta de molho para tomar o caldo e comer ameixa. Hoje eu não posso sentir o cheiro de ameixa, que eu tenho pavor. Que mais? Lactopurga não funcionava para mim. Eu tomava dois e às vezes nada. Tinha um tal de Gutalax, que era em gotinha, que dava uma cólica terrível, que parecia que meu intestino ia se arrebentar. Que mais? Comia mamão com semente, porque diziam que fazia bem para o intestino. Cara, outra coisa, vidrão de chá de sene ficava já na geladeira, Já ia te né? perguntar. Chá Já de ia te sene, perguntar. ó, guti-guti, tomava, só que era aquela coisa, tu não tinha noção quando é que o negócio ia fazer efeito, né? Então, tipo, às vezes quando dava, meu Deus do céu, dava um pavor, né? Porque não era uma coisa normal. Cara, tu tá dando um estímulo muito agressivo pro teu intestino, sabe? Então, uma coisa que eu falo para todo mundo, tem prisão de ventre, isso não é normal, gente. Tratem a causa. A gente tem que ter o intestino, ele é importantíssimo para nós. Então, assim, se tu não tem uma saúde intestinal boa, o restante do teu corpo não vai funcionar de forma legal, sabe? Só uma coisa que eu tento, que eu sempre explico
a diferença do nosso intestino para o intestino, por exemplo, dos herbívoros, né? Nós temos um intestino delgado gigantesco e um intestino grosso relativamente pequeno. O delgado foi feito para absorver nutrientes, não para processar a fibra, sabe? Uhum. O grosso, que é pequeno, onde ali nós temos isso como resquício ou como até uma adaptação também para que a gente seja capaz de processar a fibra e absorver algum nutriente ali. Mas o nosso intestino delgado foi feito para absorver. Só que quando você começa com a prisão de ventre, o trânsito começa a crescer para trás, e aí começa a atrapalhar o intestino delgado. E o intestino delgado, ele não foi feito para ter essa tanta, vamos dizer ali, tanta proliferação bacteriana, né? Porque, cara, para quem não sabe, fezes é bactéria, tá? É bactéria pura. Não é nada que o seu corpo botou para fora ali, não, é bactéria pura que comeu e virou bactéria ali se proliferando, né? E o intestino delgado não foi feito para estar ali cheio disso. E aí isso causa essas irritações, causa hiperpermeabilidade, aí a gente começa a absorver o que não deve, aí vem as doenças autoimunes, e aí não consegue processar o açúcar direito, porque está absorvendo mais açúcar do que deveria, o intestino para de fazer essa seleção. Então a prisão de ventre causa todo esse monte de problema ali que não dá para conviver, sabe? Se tá com prisão de ventre, tem que resolver. É que nem aquela pessoa que tem enxaqueca constante, tem que buscar uma solução. E se não tá resolvendo, muda. É buscar uma solução. Não dá, é se conformar e falar é normal, é comum. Tem minhas amigas também têm. Sei lá, quem falou que é normal. Não é normal, gente. Normal é ser feliz, normal é prosperar nessa vida. Exatamente. Até uma coisa que eu falei para os meus alunos, agora foi em dezembro, final do ano, que de uns anos para cá, na verdade, assim, desde que eu comecei toda essa minha mudança, né, alimentar, e o quão bem estava fazendo isso para mim, eu começava a compartilhar isso com os meus alunos, né? E uma das coisas que eu falei para eles em dezembro, lá, dando, né, Feliz Natal, Bom Ano Novo e tudo de bom, a gente se vê no outro ano, eu estava falando para eles assim, uma pergunta: quantas vezes esse ano eu desmarquei aula com vocês porque eu estava doente? E eles olharam para mim e disseram assim, nenhuma. E então, eu não fiquei doente em 2025, eu não fiquei doente em 2024. Eu não tive virose, eu não tive gripe, eu não tive resfriado, dor de cabeça, nada. Meus alunos têm vários, não sei se tem uns aí, mas tem vários que faltavam aula pelo menos umas 2 vezes no mês, porque estavam gripados no início do mês e ficavam gripados no final do mês de novo. E eu estava ali convivendo naquele meio e eu não ficava doente. Daí eu te digo, qual que é o segredo disso? Qual a diferença, né? Só teve uma mudança na sua vida, né? Você já dá aula de educação física a vida inteira. Sim. Teus treinos são os mesmos a vida toda. Qual foi a única diferença, né? A alimentação. Olha, eu queria poder dar um testemunho igual ao teu, mas recentemente eu peguei um resfriado. Eu fiquei até surpreso, mas foi todo mundo, menos o meu filho, que pegou. Minha família inteira, meu sobrinho, minha irmã, minha mãe, meu pai, todo mundo pegou uma virose muito doida aí. Mas assim, foi muito tranquilo. Antigamente, a gripe era como se eu estivesse morrendo. Sim. Esse resfriado, cara, foi bem tranquilo, assim. E não tomei remédio, já não sou muito de tomar remédio. Eu fiz um chá de guaco para mim. Um xarope de guaco, com um pouquinho de mel e guaco aqui do meu quintal. Mas, infelizmente, eu peguei esse resfriado nos últimos anos. Mas também, cara, fiquei impressionado. Eu era desse que estava sempre com rinite, sempre com alergia, sempre com asma, sempre pegando um resfriadinho. Bastava eu dar uma vacilada, claro, também, né? Também exagerava, às vezes, no álcool, à noite, com os amigos, ia até tarde, pegando friagem, e aí acordava no outro dia ruim. Eu já sabia, putz, hoje, não que eu exagere mais, então não dá para testar, para saber, mas eu fico acordado até tarde, tenho dormido muito menos. Isso é outro detalhe. Antes eu precisava de 10 horas de sono, 8 no mínimo, para não acordar gripado, resfriado, todo cheio de alergia. Agora, cara, eu tenho dormido 5, 6 horas, acordo, pum, vambora.
Que bom. Já há 2 anos assim, sem me sentir nem nada de ruim, assim. É incrível, e aí é o que eu falo, né, da carnívora, o pessoal fala, não faz sentido. Eu tenho alguns amigos que, enfim, ou são nutricionistas ou casados com nutricionistas, né? E aí quando eu falo disso, eles ficam assim, querendo questionar, né? Mas eu falo, bicho, olha pra mim. Quem me conhecia 2 anos atrás, ou quem me conheceu lá atrás, há 10 anos, quando eu andava de bengala, olha pra mim e fica, tá, é só isso. Eu falo que você tá me chamando de mentiroso. Não tem como você me chamar de mentiroso. Você me conhece. Então, é impressionante isso, cara. É assim como melhora tudo, né? Eu tava fazendo a live com o Carlito aqui esses dias, Uhum. e, cara, o relato dele, ele entrou aqui para falar de ansiedade, mas acaba que ele contou a história. A história dele também começou com problema intestinal. E E, aí falou da ansiedade. Aí você também falou da ansiedade. Eu entrei por uma doença autoimune, mas tive todos esses benefícios aí. Eu só não tinha problema com prisão de ventre, né, constipação. Mas problema intestinal eu tinha. Era 3, 4 vezes que eu ia ao banheiro e, claro, né, inflamação sistêmica, o problema está ali no intestino, está mais do que provado, porque quando você tira as fibras, tira todos os antinutrientes, tira os açúcares, a inflamação vai embora. Eu tinha, assim, um PCR absurdo, que é o principal indicador de inflamação no corpo, no sangue, e em 2 meses ele foi para menos de 1, sabe? Assim, incrível. E foi como você, né? Você fez um teste de 2 meses, né? E esses uhum. 2 meses foi suficiente para você ver. Aí eu falo, cara, se você não tem 60 dias para testar, eu ainda desafio as pessoas a testar por 30, porque com 30 ela já consegue ter uma ideia do benefício daquilo, ela consegue entender que aquilo pode fazer bem para ela, e aí, mas é o que eu falo, ó, 30, 60, 90 dias, o que é isso para quem já viveu mais de 20 anos testando a mesma coisa? Ou 30, 40 anos, né? Como a Sim, gente aqui, nós somos há mais de 40 anos já, isso não é nada testar. sim. Faz Sabe que experimenta. há 2 anos atrás, eu acho que faz 2 anos, eu comecei a lançar esses desafios que eu fazia em mim, eu comecei a lançar para alguns alunos. Tipo assim, tava um aluno ali falando que, porque eu preciso melhorar minha alimentação, porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso isso e aquilo. Aí eu lancei o desafio primeiro para uma aluna, e ela fez durante 30 dias, né? E o básico do básico, né? É tipo assim, ó, é cortar açúcar, é cortar farinha e é cortar álcool. Deu, sabe? Esse é o básico. E aí eu fui aumentando esses desafios. E o interessante é que, é, como é que eu posso dizer assim? Não é que os casos sejam parecidos, mas todos eles refletem uma mesma coisa em relação ao mental, sabe? É que nós ligamos muito, principalmente a parte da comida, que é uma das formas de prazer, né? O ser humano, ele busca o prazer o tempo inteiro, né? E as fugas, né, em relação a, sei lá, a frustração, a, sei lá, a mágoa, a tristeza, qualquer coisa assim, é muito ligado a isso, né? E aí, dentro desses desafios, eu criei um grupo no WhatsApp justamente para a gente poder conversar sobre isso, né? Então, tipo, eu tô trazendo uma mudança na alimentação, mas eu também preciso instruir eles que o mental faz parte, o emocional faz parte. E se tu não entender qual é o momento que tu está vivendo, o que que tu está passando, tu não vai perceber aonde que tu está projetando isso, sabe? Faz uns 3 anos que eu comecei a parte de terapias, eu sou formada em constelação familiar, então estudar o comportamento humano me ajudou muito a me conhecer, a entender aonde que estavam as minhas projeções, porque eu tenho um trauma muito grande na minha vida, que é a morte da minha mãe. Eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos. Então, hoje eu entendo que muitas das minhas fugas, suprir aquele vazio interno, eu ia na comida. Mas não era na comida, era no doce, sabe? É aquilo que me dava acalento, me dava conforto, né? E com o tempo, depois de todo esse entendimento, hoje eu consigo entender o momento que eu estou vivendo e aonde a minha cabeça está me levando, e hoje eu consigo, não, peraí, dá para ser de outra forma, não precisa ser desse jeito, né?
Então, dentro desse grupo era muito bom, porque daí a gente conversava sobre essas coisas, né? E aí, tipo, eu noto que as pessoas, muitas vezes, elas não seguem um protocolo seja de dieta, de treino, às vezes, por causa, às vezes, de influência de pessoas, comentário de pessoas, ou, mas fulanos estão fazendo tal coisa, eu tenho que pertencer àquilo ali. Não importa se aquilo ali está fazendo mal para mim, eu tenho que estar ali, sabe? Então, a gente conseguia conversar e dando essa clareza para poder entender, tá, aonde você quer ir? Qual que é a sua decisão? O que você quer de melhor para a sua vida? É a sua vida que importa, não é os outros, sabe? Mas e aí, eu vou sair num restaurante, vou estar lá comendo com os meus amigos, eu não vou tomar uma cervejinha com eles. Eu fico pensando nisso daí, eu digo assim, o que é mais importante? A tua saúde, a tua proposta em relação ao teu melhor, ou a cerveja que tu vai estar tomando para agradar os teus amigos, sabe? Então eu colocava eles nesses conflitos, né, para entender, cara, o que você quer para sua saúde? O que você quer para sua vida, né? Porque os resultados eles não vêm de graça. As pessoas não conseguem como é que se fala? Me fugiu a palavra, não é superar, é ficar ali no processo, né, até a coisa acontecer. Você falou, né, ficar 30, 60 dias. Cara, às vezes tu quer passar um desafio para uma pessoa, ela não quer ficar uma semana. Só que aí, hábitos que você tem há 20, 30 anos, como é que você quer mudar em uma semana? Sabe? Não tem lógica isso. Não, Existe uma adaptação. Que o corpo se adapte uma semana, né? Assim, Exato. calma. E o pior é que na carnívora é rápido, né? Na carnívora é surpreendentemente rápido os resultados, mas ainda assim tem essa dificuldade, né? Eu costumo dizer que a pessoa que está com esse hábito de resolver problemas emocionais com a comida são pessoas que estão vivendo no passado. Ela está sofrendo por coisas que aconteceram ou por antecipação, ansiosas também, por coisas que podem ou não acontecer. E em vez de olhar, criar uma meta e falar, é isso que eu quero. E aí você traça o caminho e fala, o que eu preciso para chegar lá? A hora que você vê onde você quer chegar, a hora que você começa a pensar a idade que você quer ter, você quer morrer, vamos dizer, quantos filhos, se você quer ter netos, se você quer brincar com seus netos, a hora que você começa a pensar com esse tipo de coisa, você olha assim e fala, opa, nesse caminho não vai dar certo. E aí que vem a força, porque você tem que colocar isso como algo maior do que aquela dor que você está sentindo ali momentânea, normalmente por conta de algo do passado, né? Com certeza. Com certeza. Não, você falou aí, foi incrível. Essa live eu não quero perder de jeito nenhum. Esse corte aí a gente vai ter que fazer, cara. Foi perfeito a sua colocação. Eu tento colocar isso sempre que eu posso também, esse entendimento, porque bem ou mal chega muita gente aqui me procurando por conta do emagrecimento. E o problema do emagrecimento, assim, isso com 16 anos já como naturopata, tá? Mais até. É a mesma coisa, sabe? O problema às vezes não começa aqui. Se não começar aqui a mudança, não reflete no corpo. A pessoa fica querendo uma solução ali. Por exemplo, uma pessoa esses dias veio falar, eu quero entrar para carnívora, mas eu não consigo. As receitas de substituição de panificação carnívora não substituem a minha vontade de comer pão. Aí, sabe, como ser delicado e explicar para a pessoa é um desafio, que, o problema está na sua cabeça. Você quer substituir, você não consegue abrir mão do pão, busque por quê. O que esse pão está te trazendo? O que ele significa para você? O que ele significa para ti e o que você quer trocar por ele? Você quer trocar o quê? Longevidade, de repente? Saúde, beleza, estética? Sabe, um relacionamento que às vezes está tendo dificuldade ali por causa disso? O que você quer em troca disso? E aí você tem que focar nisso, né? É focar lá no futuro, mas no presente. O que eu faço hoje? E aí, isso daí também é outra coisa que é muito forte, que mudou muito a minha vida, que é só hoje. Eu não tenho que fazer nada amanhã. Eu boto a meta para amanhã, mas eu só tenho que focar em hoje. Amanhã eu deixo para o Daniel de amanhã. Amanhã eu vejo o que eu faço amanhã. Se eu aguentar hoje,
amanhã eu tenho que aguentar a mesma coisa. Se eu aguentei ontem, por que eu não vou aguentar hoje? Sabe? É essa a ideia do que fazer. Porque tem que focar no objetivo. Eu botei na minha cabeça, quero ter um monte de neto e quero brincar muito com eles. E isso daí, cara, fez eu fazer um monte de substituição na minha vida, sabe? Na verdade, nessa quase uma década que eu tenho aí do diagnóstico da espondilite, era basicamente o que me movia, né? Ó, vou contar um negócio aqui que eu nunca contei abertamente. Mas eu tô com a minha esposa há 16 anos, 17, e eu nunca quis ter filhos. Eu tinha medo de passar a minha genética adiante, por medo deles pegarem algum desses problemas, entre aspas, genéticos que eu tive, né? Eu nasci com uma falha na coluna, desenvolvi um câncer e tive uma doença autoimune. Então, assim, a minha genética não parecia muito saudável. Eu sempre tive medo de fazer isso. Graças a Deus, eu conheci a minha esposa, que já veio com um filho lindo, 2 anos quando eu conheci. E então, assim, isso realizou esse medo que eu tinha de não ter filhos, porque eu queria ter filhos, mas não tinha coragem de colocar a minha genética ali, né? Então, hoje, eu tenho esse menino, espero que ele seja muito próspero, ele tenha muitos netinhos, me dê muitos netinhos. Mas o que me motivou foi sempre isso, sabe? Foi a família. Eu falava, cara, eu preciso sair dessa cama, não dá desse jeito. Eu tava com 35 anos, já com o prognóstico de em 10, 15 anos eu estar tendo problemas de UTI por pneumonia se eu estivesse tomando o imunobiológico lá, né? O imunossupressor. Eu falava, não dá, eu preciso arrumar um outro jeito, eu tenho que dar um outro jeito, nem que seja parando de comer tudo, menos carne. E aí foram uns 8 anos aí reduzindo a alimentação, né? Você já conhece um pouco mais, mas para quem não conhece um pouco mais da história, eu vou resumir. Eu fui também, tirei de cara os cereais, o glúten, os cereais, óleos vegetais, e não, óleos vegetais não. A primeira coisa foram os industrializados. Aí foi saindo os açúcares, com o tempo os óleos vegetais, aí ficou só o óleo de coco, o azeite extra virgem, e aí fui fazendo basicamente uma coisa. Daqui a pouco eu estava comendo só carne e salada. Mal sabia eu que as folhas eram o que estava a pior parte ali para mim, né? Eu podia ter empanturrado de batata e deixado só a carne ali. Mas enfim, fui tirando até que um dia eu falei, faz só a carne, porque não está dando. Eu ainda não estou 100%, eu fui melhorando muito. Mas eu não estava 100%. E quando eu fui para carnívora, foi bem isso que você falou. Um mês foi que eu falei assim, opa, tem alguma coisa aqui? Bora mais um. E aí fui mais um e foi fácil. E aí no segundo mês, cara, além de eu ter repetido os exames que eu tinha feito 2 meses antes e dar tudo muito melhor, eu estava voando. A minha mente, o sono, aquilo tudo que você falou, a ansiedade foi embora, o sono eu dormia bem, dormia pouco e acordava recuperado. Minhas dores zeraram. Pô, esse dia eu estava falando com outro cara que tem espondilite anquilosante há 35 anos de diagnóstico já. E o cara vivendo isso tudo, eu falo, pô, eu vivi uma década mais ou menos e já foi ruim. E hoje não tem nada. Tem minhas limitações, muita calcificação, não consigo fazer alguns movimentos, meu quadril é torto, minha coluna é um S. Mas, fora isso, eu não sinto dor mais. Antes eu deitava, para eu ir para a cama era um sacrifício. Eu falava assim, putz, vou deitar e começar a rolar de dor. Aí era batata, era 15 minutos e começava a rodar de dor na cama procurando uma posição. Para dormir era horrível, acordava pior ainda. Então, assim, a carnívora, cara, Tá aí uma foi pergunta, você treina? treino. Isso aí já foi uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer, que era a ideia de, olha, pior, a minha personal tá aqui online, eu aposto que ela tá aqui online. E ela sabe que eu tô faltando, tem algumas semanas que eu não fui, que eu tô faltando lá por outros problemas, mas eu vou me redimir. Mas isso é essencial. Isso eu já tinha descoberto lá atrás, que eu precisava de sol, tá? E não é vitamina D via oral, é sol. O sol, o calor, todo mundo que tem dor articular sabe que o calor alivia a dor. Traz um prazer incrível você, por exemplo, ir tomar um banho quente. É o momento de maior relaxamento. Então, pô, o sol, cara, é o sol que resolve isso, porque além de esquentar a tua pele, ele penetra, ele aquece lá dentro. Era o sol e o anabolismo, né? Não os veneninhos, mas estar em um estado de anabolismo.
estimular o corpo, desafiar o corpo a se desenvolver, a crescer, a ficar mais forte. Isso faz toda a diferença, principalmente para quem tem doenças autoimunes. Sim. Aliás, não é só para quem tem doença autoimune, mas ou seu corpo está no estado catabólico ou anabólico. Você tem que puxar ele para o anabólico. Se você fica sedentário, ele vai puxar para o catabólico. Ele vai só envelhecer, que é o envelhecimento, né? Ele vai só envelhecer. Você tem que falar, opa, não, eu preciso de força, eu preciso de massa. E isso daí eu já descobri há muito tempo. Assim, eu tenho muita dificuldade em fazer exercício e não me lesionar, né? Porque eu tenho muita limitação de movimento, então, assim, acaba que eu não consigo fazer uma musculação muito forte. Aeróbico, então, zero. Tá? Eu consigo pedalar uma mountain bike, mas muito pouco. Eu tenho uma limitação no fluxo para as pernas, não sei se é nervoso ou sanguíneo, o que é, mas minha perna, se eu começo a forçar ela, um exercício aeróbico, correndo, eu fiz um exame, o teste de resistência, aquele na esteira, respirando e tal, eu não consegui terminar, em 5 minutos minhas pernas desligam, eu não sei o que acontece, é problema provavelmente da cirurgia da coluna lá, que tem muitos anos, né? Mas enfim, o aeróbico eu não consigo fazer, a minha personal, ela fica brava comigo, me colocando, não, pelo menos 5 minutos de bicicleta, bora. Mas para mim é desconfortável mesmo. Mas enfim, a gente negocia lá. Mas a musculação é essencial. E aí eu tenho que fazer com algumas limitações, não é todo tipo de musculação que eu posso fazer. Infelizmente eu não consigo botar peso nas pernas, por causa da cirurgia lombar. Então, não conseguir treinar os maiores músculos do corpo é um prejuízo, mas um pouco que eu faço, que aí eu conheci a Márcia e o Wagner, espero que eles estejam aí olhando. Eles têm um estúdio bem diferente aqui em Brasília, e eles têm uma proposta bem própria de trabalhar corpo, mente e espírito, que é mais ou menos esse caminho que você está indo, mais ou menos não, é o mesmo caminho que você está, né? Você começou trabalhando o corpo, sendo educadora física, viu que tinha que cuidar do corpo também com a alimentação, com outras coisas, com o sol, com a mentalidade, com a mudança de mentalidade, e eles trabalham muito isso lá no estúdio deles. E eles me abençoaram, falaram, não, vem aqui, vamos, você é meu agora, você só me obedece. E a gente vai lá e faz esse treino. É isso aí. Eu tenho buscado cada vez mais deixar claro que aqui o nosso funcionamento é um conjunto, né? Não existe trabalhar separado. A mente, corpo, espírito, tudo tem que estar conectado para a coisa poder fluir, né? Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende como que o nosso corpo funciona, para onde que a minha mente está me levando, o que a minha mente desperta nas minhas emoções, mais fácil, mais leve fica para a gente conduzir a nossa vida. Porque senão a gente vai viver sempre à base de crenças, né? Só crença, vivendo no passado, como você falou, né? Não resolvendo os traumas, as birras e tudo mais, aí fica só no passado, o futuro não vem daquela forma como a gente quer. Então, é importante a gente parar para se conhecer, parar para respirar. Eu tenho feito muito trabalho de respiração com os meus alunos, né? Porque isso é uma coisa que o ser humano não sabe respirar, né? Isso é fato. E a respiração comanda o funcionamento do nosso corpo. Então, coisas tão simples, né? Que o fato é de respirar, nem isso a gente para ter o entendimento que há uma necessidade de saber fazer isso, né? Saber respirar. Por incrível que pareça. Eu tenho uma certa preocupação para onde que as coisas estão indo, sabe? Ao mesmo tempo que eu sei que hoje a informação está muito mais acessível do que antigamente, né? Hoje a gente consegue ter um conhecimento mais fácil, mais acessível, ir em busca do conhecimento, mas em contrapartida a gente está vivendo numa era de tudo muito rápido. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso lá no meu estúdio, de pessoas que querem tudo por imediatismo, tudo muito rápido, ninguém vê mais vídeo de 2 minutos, 5 minutos que tem um assunto interessante, hoje é tudo 30 segundos, é para agora, áudio acelerado, gente, para onde isso vai parar, sabe?
E aí vem o sedentarismo, ninguém levanta para caminhar para ir em algum lugar, buscar alguma coisa que seja boa para comer, não, é tudo pedindo, é tudo lanche, é tudo, Quando anda, anda sabe? arrastando o pé, anda se arrastando, sempre mole, não anda com determinação, com disposição. Isso é uma coisa que eu vejo muito, o pessoal andando. Eu sempre fui um pouco acelerado, apressado, até por conta da ansiedade que eu tive a vida Sim. inteira, né? Mas eu ando nas ruas e vejo aquele pessoal andando sempre, às vezes com um sorvete, um picolé na mão, o celular na outra e andando se arrastando. Eu falo, cara, tá- olha, tá tudo errado, sabe? Exato. Tá tudo E errado. aí, Começa a mudar o foco, a meta e a transformação vem. pessoas de 30 e poucos anos, diabéticos, hipertensos, tomando um monte de remédio. Ai, tá, é isso aí, sabe? E aí eu penso, essa pessoa não tem meta de chegar lá para os seus 60, 70 anos. Ela pensa que com 30 anos já sendo obesa, hipertensa, cardíaca, sei lá, cheia de coisa, cara, o teu corpo é uma bomba relógio desse jeito. Ah, mas eu tô acima do peso, mas os meus exames estão tudo legais. Isso é muita coisa que eu escuto. Mas, gente, tu tem excesso de gordura, tu é altamente inflamado, sabe? Não dá para pensar que isso tá certo, entendeu? Não estamos falando aqui de padrões, né? Falando que tem que ter um padrão, padrões de beleza, não é isso, sabe? Às vezes as pessoas levam para isso, estamos falando de shape. Não! Nós estamos falando de saúde. Saúde é estar bem todos os dias, sabe? É O, produzir. Você tem uma carga diária de trabalho, de rotina, de tudo. Teu corpo tem que acompanhar. Se teu corpo não está acompanhando, tem alguma coisa errada aí no caminho, sabe? É o e conformismo. o sobrepeso é um reflexo dos hábitos da pessoa, né? Sim, claro, Sim, tem exceções, tá? Vamos excluir as exceções aqui e concordar. Existem exceções, existem pessoas que têm uma dificuldade extrema, mas a grande maioria das pessoas que estão acima do peso não é isso. A grande maioria das pessoas que estão acima do peso é uma questão de hábitos. Você olha para ela, você sabe que tem hábitos ali que precisam mudar e que ela não está conseguindo lidar com aquilo. E aí que vem, como você falou, né, as pessoas buscando soluções rápidas. Aí que vem a dieta carnívora. Eu falo, ainda bem que ela é rápida, sabe? Porque que outra dieta? Eu vejo o pessoal falando, olha, na média que eu já vi, as pessoas perdem de 7 a 10% do peso corporal nas primeiras 2 semanas. A gente sabe por quê. A gente sabe que é o intestino que limpou, então só ali foram alguns quilos de fezes. A gente sabe que é redução de perda líquidos. de líquidos, né, que são usados ali para diluir as toxinas que estão circulando. O corpo precisa reter líquido, a própria inflamação. Então a gente sabe que é isso. Mas em 2 semanas, cara, já vai. Só isso já mostra que, cara, de 8 a 10% do seu peso corporal é causado pela inflamação. Ou seja, é algum hábito errado que tem ali, que está te inflamando, te causando esse mal. E essa inflamação vai te prejudicar o sono, aí vai virar uma bola de neve. Aí você dorme mal, e aí você acorda em depressão, aí você acorda com fome, aí você quer comer para matar aquela depressão, aquela dor emocional. Meu Cara, Deus. É um hábitos. E eu ciclo agradeço vicioso. muito que a carnívora é rápida. Ela fala, olha, testa, e é por isso que eu ofereço acompanhamento, até para dar esse apoio. Não vou citar nomes aqui, não, mas tem uma pessoa esses dias com menos de 2 semanas, vou ter que sair, não tá dando não, perdi muito peso. Eu falei, e aí? Desde quando o peso? Ah, o meu médico falou que não tá na hora de eu perder peso. Falei, ele sabe de onde veio esse peso, bicho? Se você perdeu rápido assim, eu te garanto que não foi gordura, não foi músculo, não foi massa que você perdeu. Você perdeu água. Aí ele deu uma insistida ali, deu uma chorada. Eu falei, não admito que você desista assim com 2 semanas, bora um mês, só um mês. Tá aí fazendo 50 anos as outras dietas todas, pô. Faz um mês da minha, aí depois você decide. E o bom é isso, é que o mês tem resultado e é incrível. É, é, é. E aí os resultados vêm, a Pena. pessoa vê que consegue, e é aquela coisa do esporte, né? O esporte me ensinou isso muito também. Eu era muito atleta, tá? Até eu ter a lesão na coluna, eu era tipo aqueles meninos do Red Bull, só que não existia o Red Bull à época, né? Mas eu era doido, 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 doido. Me jogar de patins, escada abaixo, mountain bike, e quase morri algumas vezes. Minha mãe tá aqui, coitada, nem sabe disso, mas enfim.
Tá sabendo agora. Ela devia suspeitar, porque eu não parava em casa, estava sempre com patins ou uma bicicleta, enfim. E até perdi o que eu ia falar. Enfim, e aí o esporte me mostrou, porque assim, eu era uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, e aí até que conheci pessoas do esporte que me receberam, e aí a gente começou a treinar juntos, e aí eu fui vendo que treinando eu tinha resultados. Mas que eu tinha que ter o quê? Persistência, disciplina. Essa disciplina, a persistência ali é que ia trazendo as transformações na minha vida. E eu ia ficando melhor no esporte. Aí tinha esporte que era ruim, eu tinha que me dedicar mais. Tinha esporte que era naturalmente bom. E aí eu me dedicava ainda mais para ficar melhor. E aí isso trouxe esse entendimento de, cara, é dedicação, disciplina. Só que a disciplina, ela vem quando você tem um objetivo claro. As pessoas falam muito de disciplina, disciplina não é só falar assim, olha, só mais hoje, só mais hoje. Não, você tem um objetivo muito claro. Você sabe por que você está fazendo isso? Por que você quer emagrecer? Essa é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Por que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar mais bonita. Por que você quer ficar mais bonita? Eu quero ficar mais saudável. Por que você quer ficar mais saudável? Vamos achar. Tem que achar. Tem que achar uma coisa mais forte do que isso. Porque isso é superficial. Isso é superficial. Ficar bonito, ficar saudável. Tem que ter um motivo mais forte. Porque é errado, porque é feio. Por quê? Por que você acha isso? Porque eu quero viver mais. Por quê? Por causa de quem? Nós somos criaturas que são sociais. É por quem? Por causa de quem? Por causa da minha mãe, eu preciso cuidar dela. É por causa dos meus filhos, por causa do meu marido. Eu quero, sabe? Tem que ter um motivo maior. Um motivo que vem de dentro, aquele motivo que aquece o coração. Eu falo exatamente isso. Quando eu venho conversando sobre os desafios, sobre as mudanças e tudo mais, e aí vem sempre aquela frase, mas eu não consigo, mas é difícil, mas não sei o quê. E eu digo assim, cara, se tu te decidiu realmente, tá, essa decisão vem lá do teu coração, não tem o não consigo, tu vai fazer a coisa acontecer, sabe? Agora, se tu tá decidindo isso de uma hora para outra, ou é uma decisão, como você falou, superficial, ou é uma decisão querendo ser uma influência em relação a alguém ou algo, cara, não dura nem uma semana. Não dura. Pelos ambientes também não dura, porque as amizades não duram, as coisas podem parar. Não, eu quero me encaixar naquele ali. Se for um ambiente melhor, ok. Se você estiver modelando aquele grupo, ok. Agora, só para se encaixar, normalmente não dá certo, não. Outra coisa. Uma palavra muito séria. A palavra-chave é decisão. Com certeza. Uma coisa que eu, talvez, às vezes, acaba parecendo ser algo meio radical, ou algo meio, sei lá, duro, assim, não me vem uma outra palavra na cabeça, é que eu busco sempre falar para eles que, cara, isso tem que fazer sentido para vocês. Se está fazendo sentido para vocês, o resto não tem nada que ver com isso. Mas se eu vou fazer tal coisa, fulano vai ficar de cara comigo, ou isso. Cara, quem é a pessoa importante aqui? Quem está passando pelas dificuldades? Quem está daqui a pouco doente porque está dessa forma? Quem daqui a pouco vai estar sofrendo com outras coisas lá na frente? É você ou seu amigo? E vai ter momentos na vida que você vai ter que dizer não. Vai ter momentos que você vai ter que dizer assim, cara, não me leva a mal, mas eu vou te acompanhar, mas vai ser desse jeito. Se teu amigo não souber respeitar o teu momento e ficar de cara por causa da sua decisão, você tá com uma amizade errada, então, sabe? Vai ficar para trás, isso é normal mesmo. Quando você muda para melhor, muita gente fica para trás e tá tudo bem. Aí, depois, às vezes... Inclusive, torne-se um modelo e um exemplo, não, eu peço desculpa, mas torne-se um modelo e um exemplo para que elas depois venham atrás. Elas vão ficar para trás, depois ela vem atrás de ti. Exatamente. Quantas vezes eu fui em aniversários e eu não comi nada, nada. A minha comadre não deve estar aí, acho que não, mas no aniversário da minha afilhada de 4 anos, eu acho que era num salão, era só salgadinho, bolo e tal. Eu fiquei só na água com gás. Eu estava numa mesa rodeada de, acho que 5 pessoas,
todo mundo comendo, eu servindo água com gás e tomando, todo mundo me olhando com uma cara assim, tipo, meu Deus, ela não vai comer nada. Eu tava bem de boa, entendeu? Aquilo ali não tava fazendo mal, aqueles olhares para mim. Por quê? Não tá dentro daquilo que faz bem para mim, não é isso que eu quero. Quando chegar em casa, eu tinha minha carne de panela me esperando lá, vou jantar minha carne, era isso, sabe? Eu não acho que eu estou faltando com respeito com alguém ou estou sendo ingrata. Não é isso. Cara, eu tô lá pra curtir o momento, dancei com a minha filhada, curti a festa com ela, eu tava lá por ela. Mas o restante vai ser da forma que faz bem pra mim, faz sentido pra mim. Só que nem todas as pessoas conseguem ainda ter esse entendimento, sabe? Eu sei que muitas vezes é um pouquinho complicado ter essa percepção, mas quando você tem, isso quer dizer o quê? Que você realmente decidiu com o coração. Você realmente está fazendo algo que faz sentido para a sua vida, né? Porque, querendo ou não, lá na frente, cara, se der algum problema, é você com você mesmo, entende? Não tem o outro, é você e você. O mais para acontecer com essas pessoas é depois te acalentar. E olhe lá, o mais provável que ela uma hora case e te deixe para trás, ou que ela se mude e você vai ficar para trás daqui a pouco sozinho, porque se prendeu Exato, àquela pessoa. Deixa eu te fazer uma exato. pergunta. Você conhece a Aliança Divergente do Elton Euler? Não, Não, porque o seu discurso é muito parecido. Então, por acaso, sério? é um discurso muito de uma consciência muito clara de como toda essa dinâmica funciona. Eu não vou dizer que você precisa fazer, porque você já está muito esclarecida nisso, mas eu acho que você ia gostar de conhecer. Depois te mando o Me link manda, dele, por algumas favor. coisas ali para você dar uma olhada. Mas ele fala muito bem disso, assim. Ele fala, ó, primeiro você tem que ter uma meta, um objetivo, Sim, que ele chama de sonho grande. Uma vez definido, cara, você tem que perceber o que está te atrapalhando, ou quem está te atrapalhando, ou os ambientes que estão te atrapalhando, o que está fazendo errado. E aí, o que estiver errado ali, tu tem que decidir e agir. Decidir a exato. respeito daquilo e agir. É basicamente isso daí, que é o que você falou aqui com maestria. Assim, ainda nesse gancho, eu busco falar para eles o seguinte: é interessante a gente ter uma parceria, uma companhia para as coisas que a gente faz? Todo mundo, nós somos seres humanos, como você falou, nós somos pessoas que necessitam um do outro para tudo, né? Nós não vivemos sozinhos, mas a gente tem que aprender a buscar as coisas para nós novamente, fazendo sentido para nós. Então, tipo, eu quero começar a treinar. Vai e treina. Ah, mas eu queria uma companhia e tal. Cara, nem sempre tu vai ter uma pessoa do teu lado para te fazer uma companhia. E daqui a pouco tu vai começar a treinar com alguém, esse alguém vai começar a faltar e o que vai acontecer? Você vai faltar também. Por quê? Porque você está indo pela companhia, não está indo por você. Aí quando vai começar no desafio lá, eu digo assim para as pessoas, né? Ah, mas meu marido tá comendo assim, deixa eles comer do jeito deles. Se daqui a pouco para eles não tá legal acompanhar você, faz nesse momento separado, né? Faz ali o seu e fica na sua meta. Quando eu comecei essas mudanças alimentares, eu morava com meu pai, né? E o meu pai é uma formiga, né? Ele tá sempre comendo um docinho. Para ele, depois do almoço, é sagrado. Pode não caber mais o almoço, mas o potinho do docinho cabe sempre, né? Então, eu, quando estava já nessa dieta cetogênica, entrando para carnívoro e tal, tinha sempre abrir o armário, tinha sempre um doce, tinha sempre alguma coisa ali. Cara, tá ali, tô olhando. Mas e aí, pra mim faz sentido? Não, eu vou dizer pro meu pai não compra mais porque eu não posso olhar. Eu não posso fazer isso com ele, entende? Então eu tenho que saber até onde eu posso, até onde eu não posso, para fazer sentido para mim. Então, assim, eu entendo que para algumas pessoas o início da mudança é complicada, é muito desafiadora, né? Talvez, num primeiro momento, seja interessante você não ter nenhum tipo de alimento na sua casa com isso, até você começar a ter mais entendimento sobre, né, as suas vontades e tudo mais, para É ver depois, o no momento, resultado, para você... entender que funciona, né? Eu precisei Isso, passar por isso, confesso. Eu precisei falar com a minha família, ó, não dá para continuar entrando isso aqui em casa, doa tudo, porque eu já estou há 2 semanas e quero seguir mais 2.
não dá para entrar. Vocês topam fazer junto comigo? Beleza. Aí, claro, ela ainda fazia uma outra coisinha ali, mas ela falou, não, vou entrar contigo. E eles entraram comigo. Mas aí é porque, para mim, foi difícil. Então, eu entendo isso. Às vezes é difícil mesmo. Então, no começo, é legal você ter essa distância do que te faz mal. Mas, cara, a mesma coisa. Você quer largar o álcool, você vai continuar indo pro bar? Não. Sabe? Não funciona. Então, no começo, você tem que fazer. Depois que você se curou, você viu o resultado, teve a resposta daquela sua proposta, falou, ok, cheguei onde eu queria, consegui o que eu queria. Beleza. Aí, depois você fica à vontade, porque aí vai ser voluntário, não vai ser mais um sacrifício fazer aquele esforço, né? Exatamente. Mas, para algumas coisas, eu ainda digo que eu sou radical em questão de, tipo, açúcar, tá? Essa coisa de que largar o vício do açúcar em doses homeopáticas, me desculpa, isso não Não, funciona. Não concordo contigo. funciona. Aí Açúcar tem que assim, ó, cortei de vez e não como mais. Porque você tem que passar pelo período da abstinência. Se você não passa por esse período, você não larga o açúcar. Aí toda vez que vai dar aquele gatilho, aquela coisa, você vai lá, deu. A gente sempre fala aqui, né, pelo menos a gente dá o exemplo do viciado, né, no viciado numa droga. Vai dizer para ele diminuir a carreirinha que ele cheira por dia? Não, né? Então não tem como. Então tem certas coisas que tem que ser radical, tem que cortar pela raiz. Algumas outras você pode ir, né, moldando de acordo com a sua rotina e tudo mais. Mas a coisa é ter certeza do que a pessoa quer, né? Ter certeza da sua meta, da sua proposta, tem que fazer sentido para você conseguir passar pelo processo, senão vai ser um sacrifício. sim, é o que eu falo também, tem que ser depois. Primeiro você faz o sacrifício, e aí depois, conscientemente, se você quiser, você flexibiliza. Então, se você Sim. conscientemente, depois você já sabe que não te faz bem, você já conseguiu o resultado de, por exemplo, largar os doces, os açúcares, você já viu o resultado, já viu aquilo tudo, 3 meses depois, aí você fala, pô, agora eu tenho consciência disso, eu já experimentei isso, e agora voluntariamente eu sei que eu vou comer esse bombom. Cara, é uma decisão tua, mas agora está sendo consciente e não mais Exato. uma fuga, não é mais uma coisa descontrolada. Não, agora ali, se você tem consciência mesmo. Mas a maioria das pessoas que estão passando por dificuldades alimentares, elas não dá para dizer que elas estão sendo conscientes com aquilo. Elas estão normalmente lidando com questões emocionais ali e é difícil mesmo. Com Jordana, certeza. aproveitando isso, eu quero falar duas coisas aqui. Para quem está ouvindo, pega papel e caneta que vocês vão precisar anotar um negócio daqui a pouco que a Jordana vai dar para vocês aí. Ai, ai, ai. E enquanto eles pegam papel e caneta, eu queria te convidar. Eu estou querendo fazer uma quaresma diferente. Uma quaresma juntando pessoas, juntando propósitos para a gente oferecer, enfim, um monte de coisa legal para todo mundo, no sentido de desenvolvimento pessoal. E aí eu queria que você pensasse alguma coisa. Eu já vejo o teu perfil lá, já vejo que você trabalha isso nas pessoas. Essa live aqui confirmou tanto que você gosta de fazer isso. Então pensa aí em alguma coisa para a gente fazer junto nessa quaresma aí, que eu quero propor alguma coisa. As pessoas sempre buscam a quaresma, né? E aí tem as pessoas que falam assim, vou tirar o bombom, vou tirar o bolo. Não, vamos fazer um negócio legal, sabe? Vamos fazer uma dieta carnívora, vamos, né, tirar todos os carboidratos zero, 40 dias, cara. 40 dias, qualquer um consegue fazer uma quaresma de 40 dias. Vamos fazer jejum, vamos fazer exercício. E aí a gente pensa em desafios que você pode fazer com as pessoas, e aí de repente fazer uma videoaula com elas, se você tiver algum tempo disponível aí para fazer alguma videoaula, e as pessoas te imitam, né? Vão ali fazendo aqueles exercícios ali. Ou jejum, enfim, a minha ideia, eu ainda não formatei direito, mas eu e já tenho um outro amigo que queremos fazer isso também, e ainda tem outros que eu vou convidar. Esse meu amigo, ele é mentor de grandes executivos, ele já foi executivo de grandes empresas e ele teve um burnout terrível, e hoje ele mentora sobre como essa questão emocional, como cuidar do seu psicológico para não ter burnout, para não passar por esse tipo de problema. Assim, é só a gente com o mesmo propósito de desenvolvimento pessoal. Eu estou querendo fazer alguma coisa, não sei o que ainda, e ele ainda estamos conversando. E, ó, Top, sou esse que parceira. acabou de entrar aí, eu queria convidar para participar também. Aí depois eu falo com ele. Sou E parceira. para quem pegou
E aí pensa aí, a gente vai se falando para ver alguma coisa que a gente faz. E para quem pegou papel e caneta, eu queria agora que você desse a sua receita de sorvete que você falou para mim lá, sem dar a receita. Você fez um sorvete carnívoro Ah, com creme. eu fiz, na verdade, eu testei dois, né? Eu testei dois, mas eu dei uma modificada, porque assim, nos dois a pessoa coloca mel. Eu não gosto de mel, e eu não queria adoçar com mel, né? Então, um eu fiz com creme de leite, a gema do ovo, essência de baunilha e tâmara. Aí eu bati, triturei a tâmara para dar uma adoçadinha. Ficou bom esse, gostei. Ele ficou gostosinho. O outro que eu fiz foi nata com essência de baunilha também. E aí no processador, na verdade a pessoa colocou cacau 100% em pó, óleo de coco e mel de novo. E na nata misturou mel de novo. Lá vou eu não querendo colocar o mel. Então eu só bati a nata com essência de baunilha e no processador eu coloquei óleo de coco, tâmara e leite em pó. E bati tudo. E aí dei uma misturada. Ficou bom, mas eu já achei ele mais gorduroso por causa da nata, né? Mas não ficou ruim, ficou bom. Mas o outro eu gostei mais. Creme de Isso leite, aí. eu coloquei duas caixinhas de creme de leite, duas gemas, essência de baunilha e a tâmara. Isso aí, pegaram? Dá para comer, é uma delícia. Vai dar saciar aquela vontade num dia quente de tomar sorvete. Minha esposa já fez alguns também, é muito bom. Eu já prefiro o mel do que a tâmara, mas a tâmara também adoça legal. E assim, gente, de novo, né? Não vai entrar na carnívora para substituir com isso, para comer isso todo dia. Não, isso é aquela coisa que você faz. Isso é um mimo, sabe? É aquela coisa lá na frente, principalmente para quem não está começando. Quem está começando ali, segue firme, bota isso como meta até para você ver que você consegue. E aí depois, conscientemente, você começa a fazer essas. A primeira vez que eu consultei com o Dr. Vitor Azini, eu achei muito engraçado que ele, na consulta, ele falou assim para mim: eu não sou aquele nutrólogo que passa cardápio. Para mim não existe isso de cardápio. Eu vou te passar listas de alimentos que eu acho que são interessantes você comer, uma outra lista que eu acho que você pode comer de vez em quando e os que você não deve comer nunca. E aí você faz da maneira que você quiser, porque ele era adepto do jejum também, né? É adepto, né? E aí, quando eu conversava com ele, que eu já estava mais, né, nessa cetogênica e tal, comendo um pouco mais de carne, ele disse assim para mim: que coisa boa, você não precisa de receitinha porque você não tem um paladar infantil. Então, é o que acontece, né, das pessoas que querem sempre a substituição, porque elas estão ali, né, em busca do prazer, em busca de dar aquele confortinho, aquela coisa. Aí querem fazer um monte de lanchinho e tal, mas, gente, qual que é o significado do lanche? Por que lanchar? Né? Eu não lancho. Eu sento, como meu prato de comida, 3 horas da tarde, é aquilo que eu como, deu. Ou daqui a pouco, um dia que eu tô tendo mais atividades, eu tenho um pouco mais de fome, ou em relação ao que eu coloquei ontem nos stories, né? Que as mulheres têm essa parte hormonal, né? Então, tipo, quando eu tô na semana que antecede a menstruação, a gente sente muita fome, né? Porque o corpo gasta mais energia. Então, ali já fica mais difícil fazer um jejum. Então, vá comer. Não é vontade de comer doce que colocam, não. É vontade de comer. Teu corpo está necessitando ser alimentado. Então, coma de uma forma saudável, porque aí sim você não vai ter TPM, né? Não vai ter dores de cabeça, cólicas e tudo mais. Bem que isso aí também é outras coisas, né? Mas, até falei demais e me perdi agora. O que eu estava falando? Ai, meu Deus. Falando do... Ai, me perdi. Né, eu Me também estava perdi. acompanhando, estava no fluxo aqui contigo. Mas, enfim, eu estava falando do jejum, né? É isso que eu ia te E perguntar também. Como você faz o jejum hoje? Como é o seu jejum? Você tem uma regra fixa? Aí eu faço intermitente. Todo dia só almoço e janta e pronto. Então dá é, 16, 18 é, horas aí. o meu natural é comer de 1 a 2 refeições por dia. Geralmente eu como uma só, porque eu começo a trabalhar cedo, né? Começo a trabalhar dando aula às 6 da manhã, vou até o final da manhã, aí eu acabo fazendo outras coisas e tal. Então, se eu tenho o meio da tarde mais tranquilo, que eu possa sentar e comer com calma, é o momento que eu almoço. E Ó, quem chegou aí, agora, deixa eu só dependendo. falar, ela é educadora física, tá? Ela acorda às 6 horas da manhã, vai dar aula
com o Na próprio verdade, corpo, na em verdade eu jejum. acordo 4h30, tá? Em jejum e dando aula É. de educação física todo dia. Fala um pouco do seu trabalho aí também, fala do seu estúdio, da sua academia. Então, hoje eu tenho um estúdio de treinamento funcional, né? Eu fui professora de ginástica há mais de 10 anos e quando eu trabalhava na parte da ginástica, eu ficava na musculação. Aí, depois de um tempo, a minha amiga que trabalhava comigo quis abrir, pensou da gente trabalhar de uma forma diferente, o treinamento funcional já estava vindo para nós, né? Nós fizemos cursos e tivemos o entendimento de que o treinamento funcional, ele responde muito mais de forma inteligente para o corpo do que uma musculação. Não estou querendo dizer que a musculação não seja boa, não é isso. Mas que tu treinar de forma integrada o teu corpo traz muito mais. A minha aluna aqui, ó. Oi, Rô! Bom, O treinamento funcional ele vai te dar muito mais inteligência e funcionalidade para o corpo, que é o que ele necessita no dia a dia, né? sim, Nós não nos perfeito. movemos através de blocos, né? Nós não somos robôs. Então, eu não posso ficar reproduzindo o movimento de uma máquina. Eu tenho que reproduzir o movimento natural do meu corpo. Então, por isso que eu gosto muito do treinamento funcional, né? Eu tenho esse estúdio hoje há 5 anos, né? E é uma rotina que eu amo. Eu amo treinamento, eu amo o desafio, eu gosto muito disso. Eu hoje faço isso como trabalho, tenho trazido também essas questões, né, da parte terapêutica, né, que eu estou por fora também fazendo esses estudos. Eu procurei a parte da terapia para entender os meus gatilhos, para entender os meus traumas, saber o porquê que eu estava tendo projeções, né, e com isso eu vou poder, quem sabe futuramente, né, conciliar tudo. Porque está tudo ligado, né? Ah, não tem como. As nossas dores no corpo, as nossas dificuldades, as nossas, muitas vezes, algumas lesões, não é só físico, entendeu? Tem algo por trás disso também, sabe? E quando a gente consegue ter um entendimento, uma clareza melhor em relação a isso, a gente consegue se desbloquear, a gente consegue sair de muitos padrões. Sim, E trazer leveza para a nossa vida não. nossa, é sensacional. Olha, desde os 40 até os 42, eu não tinha leveza, eu não sabia o que era viver com leveza. Aí foi a carnívora, trouxe uma leveza que, assim, quem me conhece de antes, tenho amigos aí há 30 anos, mais até, que me olha hoje e fala assim: quem é você? O que você fez com o Daniel? Eu falo: pois é, eu passei a comer só carne, aquilo que me nutre, aquilo que me alimenta, aquilo que constrói o meu corpo, é só isso. E isso trouxe toda essa gama de benefícios e coisas. Inclusive de estar aqui, ó. Isso aqui para mim era algo inimaginável, né? Eu Né, para entrei mim aqui também. e a próxima pergunta que eu tenho para ti. Eu entrei aqui por isso, eu só entrei nas redes sociais, eu nem tinha aquela rede social para olhar a vida dos outros, não. Eu entrei aqui, criei uma rede social só porque eu falei, cara, eu preciso transmitir isso, sabe? Um dia Deus me provocou de um jeito que ele falou, cara, olha o tanto de gente que está sofrendo igual você sofreu, vai lá e fala. Eu falei, tá bom, estamos aqui. E encaramos, estamos aqui. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. E como que foi esse movimento? Porque você falava lá no seu perfil, também você entrou para isso, mas foi mais pelo corpo, mais para tudo? Foi também um chamado parecido, assim, uma responsabilidade que te chamou a fazer isso? É que, assim, conforme foi passando o tempo e eu fui entendendo qual que era a real missão do meu trabalho, eu comecei a pensar assim, cara, eu tô vendo as melhoras que está acontecendo comigo, né? Toda essa mudança, eu já tô vindo de um trabalho onde é para proporcionar, né, uma qualidade de vida em parte funcional, então agora eu tenho que começar a expandir isso para as pessoas, né? Toda essa mudança que teve comigo, se eu for parar para pensar, desde a primeira nutricionista que eu fiz, foi 2013, 2014, eu já venho há um bom tempo pensando nessa mudança e eu já venho há um bom tempo entendendo que, cara,
tá tudo ligado aqui, eu tenho que passar isso para as pessoas, né? Eu tenho que gerar saúde, né? E ainda mais agora, nesse momento, que é o que eu estava falando, desse momento que a gente está vivendo, que parece que, ao mesmo tempo que tem informação, tem mais pessoas sedentárias, mais pessoas obesas. Hoje eu vi uma matéria no Instagram falando que o Brasil já atingiu 60% da população obesa. Isso é preocupante, sabe? Então, de um tempo para cá, eu vim pensando assim, eu tenho que expandir isso, eu tenho que, né? Só que aquele bloqueio é no sentido assim, você fala das coisas que aconteceu contigo, ou você fala de, vamos dizer assim, eu, uma educadora física, falando de alimentação, eu acabo não tendo credibilidade. Ah, porque você não é nutricionista, você não é médica, você não estudou para isso, você... Aí eu ficava meio assim, ó, sabe? Faço, não faço, né? Posso, não posso, entendeu? Só que depois que eu pensei assim, cara, eu não tô, como é que eu vou dizer assim, não tô prescrevendo dieta, não tô fazendo, eu tô simplesmente dando um relato das experiências que eu tive comigo e das coisas que aconteceram, né? Nós somos seres humanos e fisiologicamente nós somos iguais, né? Mas, claro, existe, né, as diferenças de cada um em relação a, enfim. O que eu estou querendo dizer é que eu tinha uma certa resistência de colocar em prática isso, né? E aí, quando eu comecei a ver o perfil de pessoas normais como eu, que passaram pelas mesmas coisas que eu, e tipo, cara, eu posso então divulgar, eu posso então dizer, e de uma forma simples, natural, né? E se tocar as pessoas, e se o meu trabalho puder chegar até elas e modificar e dar qualidade de vida, para mim já é sucesso, sabe? Tenho alunas aqui que estão presentes, que a Rô é uma delas, que um dia chegou para mim na academia e falou, nossa, eu entrei aqui com dores no meu ombro, eu não tinha mobilidade, eu era travada, hoje eu sou outra pessoa. Cara, escutar isso é o que faz o meu trabalho valer a pena, sabe? Eu poder deixar um corpo, que seja um corpo torto, ele é torto na estrutura, mas ele funciona. Então tá ótimo. Então eu fiz o meu trabalho correto, eu fiz o meu trabalho perfeito. Não estamos aqui para modificar ou para querer ajustar, colocar no lugar. Eu estou aqui para dar funcionalidade para ele, da forma como ele está, entendeu? E daqui para frente poder deixar ele mais funcional ainda, aguentar o tranco, sabe? Então, ver vocês, né? Conheci outras pessoas, eu era muito habitolada também. Até então, eu não tinha noção de como tem pessoas da dieta carnívora, sabe? Numa live ali, tua do Carlito, vocês falaram de inúmeras pessoas que eu não sei quem são, sabe? Porque eu conheci o Dr. Azini, eu conheci a Andrea Bisi, que foi a minha nutricionista, que ela é crossfiteira, ela é carnívora, ela é do jejum, e para mim era aquele mundinho ali. Então, talvez por isso, por eu não conhecer pessoas normais como eu ficava assim, né? Não, deixa eu Você não quieto. aparecia. Você não aparecia. Eu não A gente aparecia, aparece, mas ó, exatamente. para quem está ouvindo aqui, eu vou repetir uma coisa que eu digo sempre. A diferença entre o professor e o mentor. O professor é o cara que tem o diploma. Ele precisa de um diploma para ser mentor. Para ser professor. O mentor não. O mentor é aquele cara que foi lá e fez. E ele vai te pegar na mão e te mostrar o caminho dele. E olha só, você é formado em educação física. Conta aí, alguém te entregou uma chave da sabedoria lá ou você estudou da mesma forma que você estudou sobre alimentação, sabe? Você pegou livro, estudou, assistiu aulas e é do mesmo jeito. A informação só está mais descentralizada agora e não é sobre dar aula. Ninguém aqui está dando aula, a gente está dando testemunho, depoimento, contando a nossa história, dando exemplo e desafiando a testar, experimentar aquele caminho que a gente já traçou. Sim, exatamente. E eu até falei desses tempos sobre isso. O meu diploma na faculdade de Educação Física não é o resultado da professora que eu sou hoje. A professora que eu sou hoje é devido a todo o conhecimento extra que eu fui atrás. Foi através de cursos, foi através de outras dinâmicas que eu vi que muita coisa que eu aprendi na faculdade, peraí, não é bem assim, sabe? Então, tanto o profissional quanto a pessoa
ela só vai ser muito bem instruída ou ela vai ter uma certa autonomia para fazer as coisas e tal, vai ser de acordo com aquilo que ela busca para expandir seu conhecimento ou não, né? Então, tipo, tu ter uma faculdade, tu ter um diploma, não quer dizer que você tenha conhecimento, não quer dizer que você... Ah, é a vivência. Hoje eu Ele vou é uma, dizer bem a real, né? A é a vivência vivência. conta muito. O diploma é um atestado de que você tem algum conhecimento X, mínimo Exato. ali. Mas, cara, se diploma dissesse alguma coisa, não tinha médico discordando de médico, não tinha nutricionista discordando de nutricionista. Se eles discordam, é porque o diploma não é atestado de nada. Quer dizer, não é um Exato. atestado de dono da verdade, né? É um atestado de que você passou por algum treinamento ali e eles atestaram, olha, tem uma chancela aqui de que essa pessoa estudou X. Mas, enfim, É, é sobre isso. Essa aí eu vou, experiência que eu acho que... aí eu vou te falar uma coisa, né? É, eu escutar de uma nutricionista, né? Não sei se poderia falar dessa forma, mas eu vou falar. Uma nutricionista que prescreve para o seu paciente que está liberado tomar Coca-Cola zero. Gente, gente, por favor. Ah, mas a minha nutricionista deixa eu tomar Coca-Cola, ela disse que não tem problema eu comer pão. Ah, porque não sei o quê. Sei lá, né? Sabe por Aí eu quê? fico Ó, pensando. fala, desculpa. Não, não, não. Daí eu fico pensando assim, eu dando relato, né, de entendimento do meu corpo. Eu comia tais coisas, eu era desse jeito. Eu comia outras coisas, eu fiquei desse jeito. Aí tu vem me dizer que não, tá tudo certo isso, a Coca-Cola, que o glúten não faz mal, não. Não, né, gente? Eu acho que, né, dentro da minha opinião, essas coisas são nocivas? São inflamatórias? São. Ó, Agora, querem comer, querem, né, manter, isso são escolhas, né? Agora, dizer que está tudo certo, aí eu não concordo. eu penso assim, o nutricionista, muitos, né? Não todos. Gente, que se tiver nutricionista aqui, não entenda mal. Não, ninguém aqui está falando mal de todo mundo, né? Não, Mas o não. que acontece, muitas vezes, é que o nutricionista ele tem que se vender até para o cliente, sabe? Sim, Ele se vende para publicidade, para algum patrocínio, para alguma coisa, e ainda se vende para o cliente, porque se ele não abre exceções para o cliente dele comer pão, para o cliente dele ter o dia do lixo, ele perde o cliente. E aí ele fica desempregado, porque o outro nutricionista do lado que permite isso é o que as pessoas vão buscar, porque as pessoas querem o caminho mais confortável. Isso é normal. Então, se um nutricionista está dizendo que pode comer pão, pode comer doce, pode ter o dia do lixo, o outro está dizendo que não, o cara do lado, o cara que está dizendo que não pode, vai ficar desempregado, vai ficar sem cliente, né? Então tem essa dificuldade hoje. Mas vai e não vai, né? Porque eu fico pensando assim, existe uma ética, né? Tu tá em prol da saúde, então, cara, faça a coisa correta, que as pessoas que estão na mesma sintonia que tu buscando saúde vão vir para ti, sabe? É meu pensamento, né? é um caminho de dedicação também, né? Disciplina e falar, vou Exato. seguir de forma ética, não vou abrir mão. Isso também é um caminho, cara, que assim, eu até falo assim, pô, olha esse perfil, o cara falando bem da Coca-Cola. Você acha que não tem um patrocínio ali atrás? Aí você olha as publicidades dele, quanto seguidor o cara tem. Pô, tem dinheiro pra caramba na conta dele. Tá falando bem de Coca-Cola? Por que será? Né? Sim, com certeza. Enfim. Mas as pessoas não se lembram mais. Eu nem sei se ainda fazem o juramento de Hipócrates. Enfim. Uma coisa que eu ensinei, né? Mas eu dei de dica para os meus alunos quando participavam dos desafios, agora falando de Coca-Cola, rótulos, ingredientes e tudo mais, é sempre olhar os ingredientes, né, nos alimentos. Principalmente os que falam que são zero açúcar. Quando eles vêm com essa zero açúcar, eu digo, gente, é balela, não existe zero açúcar. Vai olhar lá, vai ter uma sucralose, vai ter um xilitol, vai ter alguma coisa vai ser adoçado. Então, não se enganem, A né? Quer comer uma coisa, maltodextrina, putz. que é muito pior, né? Pois é. Então, ter a certa noção do que você está comendo, o que você está ingerindo, quais são os ingredientes ali, né? Para não achar que está sendo, né, enganado. Não, tá ali, né? Tá ali no rótulo. É regra básica para quem quiser aprender a comer assim sobre rótulo.
a embalagem boa não tem rótulo, a embalagem boa é a embalagem da fruta. Se tem outra embalagem, tem alguma coisa errada. Você é está verdade. dizendo o que contém, do que é feito, é alguma coisa errada. Deixa eu te falar uma coisinha só antes, que eu queria relatar algo que, quando eu entrei nessas dietas, assim, né, cetogênica, carnívora, jejum, eu era considerada um ET, né? Um ET porque uma das coisas que eu mais escutava era tipo, ah, mas tu come só isso? Daí eu ficava pensando, bom, só isso, é bastante coisa que eu como, né? Ah, mas tipo, como assim só almoçar? Como assim só jantar? Jejum, Deus o livre, eu vou passar mal, sabe? Essas crenças. Eu corro, né? Eu gosto muito de correr, a corrida já tá há mais de, sei lá, 10 anos na minha vida. E eu tô sempre participando de corridas, meia maratonas, até me inscrevi com as minhas amigas para participar do Monumental aí de Brasília. Em novembro estarei aí. Aham. Ah, legal. Então a gente E faz aí, um churrasco aqui. vamos sim. Ó, e modéstia à parte, eu faço um bom churrasco, hein? Eu manjo bem da churrasqueira. Não tem outro jeito, né? Tem que ser. E aí, quando eu participo dessas corridas, todo mundo levanta cedo para ir tomar café, né? Eu sou a única que não toma café. Eu sou a única que fico. Às vezes eu tomo só um pretinho, ou às vezes nem isso. A última meia maratona que a gente participou agora foi em outubro, ali das Três Fronteiras, e todo mundo desceu para o café da manhã, eu não comi, corri 22, deu mais de 21, deu 22 e 200 à base de chuva, sem comer nada. Eu tinha só jantado no outro dia. Então, assim, eu não quebro, eu não passo mal, eu não preciso de nenhum carbo, nada, aqueles gelzinho que tomam, não tomo nada disso. Às vezes nem água eu tomo. Na verdade, nem água eu tomo. Porque eu tenho um psicológico assim do tipo, se eu desacelerar para pegar a água, aquilo ali já vai me deixar. Não, então eu vou tacar. Vou continuar correndo. Quando finalizar a corrida, eu tomo a minha água, sabe? E isso é um ET. Como assim fazer isso? Como assim tu não passa mal, sabe? E aí a gente tenta explicar, e aí vai falando para a pessoa, não, vamos fazer assim, experimenta assado. Ah, não, eu não consigo, sabe? As pessoas não se permitem, né, ir, né? Vamos testar, vamos ver o que que acontece, né? Foi através desses pequenos testes que eu fui fazendo em mim que eu descobri a libertação, que eu descobri a transformação, sabe? Por quê? Porque eu dei um voto de confiança. Hoje, quando eu escuto coisas na internet e tal, as pessoas falam isso, eu fico assim, peraí, mas eu acho que não é bem assim. Ah, mas tá, vou comprovar, vou lá e faço experiência em mim, para eu poder dizer, sim, isso é verdade, isso funciona. Não, isso não é desse jeito, sabe? Eu fui Eu até tenho. vegano. Hã? Eu fui até vegano por 4 meses para poder falar, Ah, é. para testar e ter certeza se não é para Sim. mim. Então, só assim a gente vai ter a real certeza, É né, do isso, que funciona e do que não funciona, né? exatamente. É isso aí, Jordana. Você consegue comentar aí, né? Comenta aí o seu arroba para o pessoal te seguir também, Momento. para o pessoal ir lá, olhar e dar uma olhada no seu antes e depois, que eu já vi que você tem uns vídeos lá de antes e depois, as pessoas Tenho, verem essa diferença e terem acesso a ti também. tenho sim. Daí, Jordana Benvenuti. É isso aí, gente. Segue ela. A gente já conversou um bocado antes, ainda já conversamos mais um monte hoje. Essa live já deu o quê? Ó, 1h40. Eita! Eu te Passou que confesso nem que no, percebeu. no início eu tava meio nervosinha, sabe? Eu acho que até dei umas atropeladas ali nas coisas que eu tava falando, né? Mas Não, depois ficou mais tranquilo. É foi engraçado excelente. falar esses relatos assim, né, da vida, contar as coisas, né? Ao mesmo tempo que eu penso que, como você falou, a minha história pode ser a história de muitas outras pessoas, né? Que é muito interessante a gente poder relatar para poder dar um despertar em alguém, né? Mas ao mesmo tempo é engraçado, parece uma coisa às vezes meio distante, né? Eu tá fazendo uma live, conversando, falando sobre a minha história de vida e tal, é engraçado, mas é muito bom. É muito bom em pensar que se eu tiver tendo a oportunidade de proporcionar ainda mais saúde para as outras pessoas, eu fico muito É feliz isso aí, mesmo. olha, foi uma honra estar fazendo essa entrevista aqui contigo, tá? E olha, sobre isso que você acabou de falar,
Tem um mentor que diz assim, uma gota da sua vida pode ser um oceano na vida de uma pessoa. As pessoas, às vezes, quando elas estão naquele processo de dificuldade, dizer não consigo, não consigo, ela começa a ser, mas ela está buscando ali alguma coisa, ela começa a ser bombardeada ali por informações, e às vezes é essa gota que faltava. E às vezes a gente é essa gota que faz transbordar tudo e mudar o jogo, e é por isso que eu tô aqui, e por isso que eu te desafio a estar aqui, e vamos fazer alguma coisa nessa quaresma aí que vai ser Bora. muito legal. Bora. Isso em relação ao não consigo, quando eu estou lançando exercícios mais chatinhos, porque o funcional tem disso, né? É um exercício que mexe com o braço para cá, perna para Sim, lá, o corpo para cá, os exercícios e são bem chatos, aí, né? e aí eu falo para os alunos, e a primeira coisa que alguns falam, ah, não, eu não consigo. Eu já digo assim, ó, tira essa frase da boca. Porque do momento que você fala isso, você já está dando comando para o seu cérebro que não vai dar certo. Então, assim, se permita tentar, se permita errar e faça de novo, mas não coloca essa do não consigo. Se uma pessoa faz, outra pessoa também consegue fazer. Ontem mesmo eu também estava conversando sobre isso em relação às habilidades nos desportos, atletas e tudo mais. Eu entendo que há pessoas que têm uma predisposição a ter uma habilidade e tal, mas não quer dizer que outras pessoas não vão conseguir. Talvez aquela outra pessoa vai necessitar de um tempo a mais de treino, mas ela vai conseguir. Então tudo vai depender do quão disposto você está para ir em busca daquilo que você quer mesmo. Eu tinha uma vontade muito grande de fazer barra, né? Barra. Eu sempre gostei, sempre achei lindo. E eu disse assim: eu vou conseguir fazer 10 repetições. Pois eu treinei quase, olha, meses, eu acho que deu quase um ano eu fazendo direto, direto, direto. Até que um dia eu filmei e eu fiz as 10, retinha, bonitinha. Nossa, eu fiquei a pessoa mais feliz desse mundo. Mas o que aconteceu? Eu fui persistente. Eu disse, eu não vou desistir. Enquanto não fizer, eu não vou parar. Então, se as pessoas colocassem isso na cabeça delas, nossa, elas iriam ver que elas são, meu, eu sou capaz de tudo que eu quiser fazer. É só ir, é só fazer. Isso, é decidir. Exato. Principalmente decidir, é decidir e fazer. Tá decidido, não Exato. tem volta, né? A Uhum. menos que tenha a mentalidade de criança, paladar de criança, aí fica mais difícil. Mas a gente entende e a gente está aqui para ajudar. Porque E nós passamos por isso. sabe esse negócio da quaresma que você falou? Eu me lembrei agora de a nutricionista Andréa Bizzi, ela mora nos Emirados Árabes, aí não sei exatamente qual parte, qual região. E teve uma vez que ela lançou o desafio do Ramadã, né? Que lá eles cultuam muito isso do jejum, né? Que eles só comem a partir do pôr do sol, né? Eu não me lembro em qual época que eles aplicam o Ramadã. E aí ela fez essa proposta, né? Ah, vamos fazer, quem é parceiro e tal, e eu fiz isso. E era muito legal, sabe? Participar, todo mundo fazendo junto, assim, é muito legal. Porque isso dá uma motivação, né? Tu tá fazendo em conjunto, tu tem uma certa segurança também, né? Porque eu tô em parceria e assim as pessoas vão conhecendo algo novo, né? Sim, Então foi uma experiência muito boa, foi bem legal. é por isso que a gente está aqui, né? Porque eu podia estar simplesmente só tocando a minha vida e não estar fazendo isso aqui. E, e é isso. Não, eu estou aqui para justamente ajudar, para dar essa força, para mostrar, olha, passei por essas dificuldades também. Se eu conseguir, você consegue. Exato, E eu sei, eu exato. estava lembrando aqui agora, cara, que você falou. Como é que foi a frase que você falou para. Ah, tiro não consigo da boca. Eu lembrei da Márcia, minha personal. Ela fala isso para mim também. Quando eu chego lá, eu começava falando assim: eu não consigo fazer isso. E olha que eu tenho uma limitação física forte, pesada, intensa. Ela tira isso da boca. Aí eu tirei, eu falo. Hoje ela fala assim: bora fazer isso. Eu falo: vamos lá, vamos ver. Tirei, eu não consigo. E É faz a isso diferença aí. mesmo. Faz a diferença ela falar: você não quer ver? Vai, força um pouquinho mais. Aí eu dou aquela força a mais, é sobre isso. Mas a gente sabe que o ser humano ele trabalha através da repetição, né? Tudo é repetição. Então, essa tua repetição vai te levar para o sucesso ou para o não sucesso, né? Então, se você ficar repetindo constantemente na cabeça que você não consegue, cara, você não vai conseguir. Você já está estabelecendo isso, né? Como como é que se fala? Uma coisa certa. Então, Mantra, né? Todo mantra. exatamente. É isso. Mas é isso. Jordana, muito obrigado. Uma honra mesmo tê-la aqui. Foi sua primeira live, né?
Pois é, Sim. uma honra. Que Deu para bom. perceber, né? Não, você já tinha me dito mesmo. Mas foi muito bom. E, galera, segue a Jordana aí. Quem está na outra rede, se tiver outra rede, segue ela lá também. Ela tem um conteúdo muito legal para compartilhar com vocês. Tá bom? E, Eu de quero, resto, pessoal, se tiver alguma uma última mensagem para eles, primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de eu estar vindo aqui contar um pouquinho da minha história, das minhas mudanças e o quão bem foi fazer todas elas, né? O quão bom é estar de bem com a vida, com a saúde, né? De sentir que o corpo está respondendo a tudo aquilo que você tem que fazer. E, nossa, conhecer o seu perfil também, a sua história foi maravilhosa. É mais um plus ainda que dá para a gente seguir, né, nisso e ver que sim, é possível a mudança se a gente estiver disposto a ela, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer, foi uma honra conversar contigo. Adorei o bate-papo. E olha, sou muito parceira para qualquer eventos e convenções e tudo mais. Pode contar comigo. Se o que contarei. eu, Estou contando contigo em novembro e estou contando contigo na quaresma. o que eu puder, né, compartilhar em relação ao meu trabalho e poder promover saúde e bem-estar para as pessoas, pode contar comigo, que eu sou, nossa, totalmente disponível a isso. Digo mesmo também, o pessoal que, suas alunas que chegaram aí, seus seguidores, digo mesmo, estou à disposição também. Tá Então, tá bom? bom. Boa noite, Giovana. Muito Obrigada, obrigado boa e noite. até a próxima. Beijão, gente.